Sejam bem-vindas ao canal Vozes do Lipedema, o primeiro canal do Brasil para dar voz às mulheres com lipedema. Aqui você vai contar suas histórias, seus desafios, suas superações. Eu sou a Bel Camargo, sou especialista no tratamento do intestino para lipedema e hoje eu vou conversar com a maravilhosa Regiane. Regiane, seja bem-vinda e muito obrigada por você ter aceitado o convite. Imagina, eu que fico agradecida por receber o convite, poder estar falando um pouquinho e ajudar outras mulheres. De qual cidade você fala e o que você faz? Eu falo de Curitiba, no Paraná. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu trabalho com gestão hospitalar, mas desde que descobri o lipedema, estou voltando aí para assistência aos pacientes também. Que bom, e você como portadora de lipedema consegue cuidar dos pacientes com mais propriedade. Com certeza. Regiane, conta para nós, o que levou você a desconfiar que algo não estava legal no teu corpo? Olha, desde a adolescência é sempre aquela história, né, "Ai, dieta, ai, tô gorda, nã-nã". Então, assim, foi uma coisa que já veio, assim, acho que desde a infância pra adolescência, né, então incômodo com o corpo. E o quadril largo sempre foi, assim, aquela questão que incomodava um pouco, as pernas também mais grossas, as calças não serviam, né, tipo, servia no quadril, ficava lá na cintura, ainda mais na minha época de adolescência, que a calça era super baixa, daí, tipo, não tinha como usar, era muito larga na cintura pra servir no quadril. E aí, mas isso nossa, nem imaginei que fosse uma doença. E as de como eu comecei a olhar, foi quando saiu aí o CID-11. E aí, como eu sou da área, trabalho na área hospitalar, a gente começou a comentar os CIDs novos. E aí a minha residente na época falou: "Você viu que tem o CID para lipedema?" E a gente começou a ler e ver, daí nós duas: "Meu Deus, mas isso é doença". E aí, isso foi em 2020 ou 2021, não me lembro agora exatamente. E foi aí que eu comecei a ler bastante, mas eu me negava, tipo: "Ai, não, eu não tenho, porque eu tenho tornozelo", sabe. Então, é essa a minha história resumidamente. E quando você recebeu o diagnóstico, algum profissional te disse: "Você tem lipedema"? Sim, sim. E como É. foi para você receber isso? Porque você estava desconfiada, você fez o caminho inverso, né. Primeiro Uhum. você viu o CID, aí você viu que era uma doença, e aí você desconfiou, e aí depois recebeu o diagnóstico. Como que foi para você receber o diagnóstico? Olha, o diagnóstico, inicialmente foi um peso, assim, porque o diagnóstico foi da seguinte forma: eu já tinha operado um dos quadris, e eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, se formou comigo, ela também é graduada em educação física, ela prescreve os meus treinos. E aí ela viu o treino, sabe, assim, não fluía muito, tal. E aí um dia eu falei: "Ah, será que eu tenho lipedema? Porque eu acho que eu não tenho não, porque é aquela história, porque eu tenho o tornozelo bem definido", entendeu? E eu me apeguei nisso. E aí ela falou assim: "Eu tenho certeza que você tem. Eu vou te dar aqui, ó, esse aqui é o contato de uma vascular, ela é minha amiga, ela me diagnosticou, eu também tenho, e você vai lá nela e vai dizer que eu que te mandei, e que eu falei que você tem lipedema". Eu marquei, porque assim, eu já ia na vascular, porque assim, eu sempre tive um edema, né, uma varicose, né, de tudo vamos ver aí, né, de repente fazer um ecodoppler novo, né, aí eu cheguei e falei pra ela: "Olha, eu vim aqui, porque minha amiga falou que eu tenho lipedema e eu vim aqui pra mostrar pra ela que eu não tenho". E foi aí ela fez as medidas, né, da gordura ali no consultório mesmo, com ultrassom, e daí ela falou assim: "Olha, eu sinto te dizer, mas você estava errada, tua amiga estava certa", assim. E assim, no momento, assim, foi um peso, assim, eu, tipo, fiquei um estado de choque, assim, uns dias, meio assim, tipo: "Ai, eu não acredito que eu tenho uma doença crônica", sabe. Uma doença E que não tem cura. É isso, isso né. que vem muito, né, na cabeça da gente, Isso, porque quando aham. você conforme a gente sempre lidou com obesidade, mulher sempre Uhum, não, assim, tá acima do peso, tal. Você sabe que se você for bem, persistente, fechar a boca, você perde aqueles quilinhos que você quer. Você uhum, consegue chegar. Agora, o lipedema não é assim tão simples, a gente consegue resultado, mas é uma doença que não tem cura. E aí quando exatamente. chega isso pelo menos eu tô falando por mim, assim, Uhum, foi uma coisa assim: "Meu Deus, eu tenho uma doença que não tem cura". Não uhum. parece uma coisa assim? Sim, Pesada? sim, ficou bem pesado. Eu levei uns 2 meses pra, acordar e pensar: "Pô, não é pra lutar contra, é pra aceitar". É, eu
Até comentei no vídeo passado que eu passei por um ciclo, e o primeiro foi assim, não tenho, depois foi assim, eu tenho e não resolve nada, e depois que eu perdi um ano nessa briga comigo mesma, que aí eu falei, tá, vamos aceitar e fazer o que tem que ser feito, porque você já ficou brigando aí para trás e não resolveu nada, só piorou, Uhum, só aumentou. uhum, E, uhum. então, comigo foi isso, primeiro assim, tive uma negação, depois eu briguei com o lipedema, e depois eu aceitei o lipedema, foi uma coisa assim. E a partir daí, depois que você recebeu o diagnóstico, que você realmente eu tenho, o que mudou na tua vida? Como é que foi isso aí? Nossa, eu posso dizer que eu nem sou mais a mesma pessoa, sabe. O diagnóstico vai fazer 2 anos agora em março, então, assim, não é tanto tempo assim, né. E mudou porque eu passei a me conhecer melhor, e eu entendi várias coisas. Então, se no começo eu lutei contra, hoje eu agradeço o lipedema. Porque realmente, através do diagnóstico, eu me conheci e transformei várias coisas na minha vida, assim, sabe. Então eu acho que se fosse só para ficar lutando com os pezinhos a mais, sem encarar de frente que é uma doença crônica e que ela precisa de atenção, não é só os quilos, é todo o conjunto, né. E então eu acho que isso, né, transformador, assim, eu não tenho nem palavras, na verdade, para dizer o quanto eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe, Regiane, isso que você está falando é uma coisa, é uma percepção que todas as que passaram até agora, e também é a minha percepção, do quanto foi transformador e do quanto o lipedema fez a gente se conhecer, como você falou. Uhum, Parar, dá a impressão, veja se com você é a mesma coisa. Comigo, parece que foi assim. Pare e olhe para você. uhum. Pare, pare. Você vai ter que parar e olhar para você. É como se ele chegasse, sei, não sei se é muito louco, mas é como se ele chegasse num momento em que você precisa se olhar. E com isso, a gente sente que foi, de certa forma, uma coisa boa. Uhum, Do momento que a gente estava vivendo. Eu estava, não sei você, mas eu estava num momento de assim, eu era muito preocupada com o peso, eu sempre estava ali brigando com os quilinhos para lá e para cá, mas eu não estava preocupada com a saúde, eu estava preocupada em entrar na minha roupa. E com uhum, isso, eu não comia direito. Eu contava caloria. Se eu não tivesse ingerindo caloria, estava bom, porque aí eu não aumentava o meu peso, mas a minha saúde não estava legal. E com uhum, isso, essa tua fala veio fechar isso e me remeteu que eu uhum, tive que parar e olhar para a minha saúde. sim. Então é uma doença ruim, né, é uma doença, enfim, que não tem cura, mas que ela, pelo que eu estou percebendo, que todas que estão passando por aqui, a gente está chegando a essa mesma conclusão. O lipedema fez eu me cuidar. O lipedema me fez olhar para mim, me cuidar, me amar, me dar atenção, porque parece que Sim, a gente estava em segundo plano. Não sei se com você foi assim, foi? sim. E quando eu recebi o diagnóstico, fazia 2 meses que meu pai tinha falecido, eu tinha passado aqui por um processo de cuidado dele dentro da minha casa, né. E assim, então assim, além de ter passado por este momento, né, eu sou mãe de 2, eu sou esposa, eu faço gestão hospitalar, são 60 pessoas para liderar, é aquela loucura que fica 24 horas, né. Então assim, qual a chance de eu olhar para mim? Eu fazia atividade física? Fazia, mas eu ia na academia 2 vezes na semana morrendo, porque eu não tinha energia mais, né. Então, assim, eu tinha consciência de que eu tinha que melhorar minha saúde, então eu treinava, então eu usava alguns suplementos, então, mas assim, era um estado de exaustão, de tanto olhar para o outro sem me olhar, e, né, era horrível. E aí hoje eu consigo eu me priorizar, né, acima de porque se eu não estiver bem, como eu vou cuidar dos meus filhos, por exemplo, né. Então se eu não estiver bem, como que eu vou trabalhar direito? Como que eu vou receber as pessoas, acolher os colaboradores que, né, enfim, né, se eu estiver mal, alguém vem ali na minha sala com problema, eu vou dizer: "O problema é teu". En então, o que que aconteceu? Antes tinha um cenário, você estava ali naquela correria com tudo isso que você falou, e aí você justificava para você, pelo menos foi no que eu entendi na sua fala, justificava para você: "Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa Uhum, para cuidar, cuidar da uhum. casa". E agora você encaixou esse tempo na tua rotina, é isso? Sim, sim. Então, isso prova que é só uma questão de prioridade, Sim, sim, certo? prioridade e organização, porque Porque antes você preciso. não, digamos, mentalmente, pelo menos era a tua percepção, que você não tinha como encaixar isso. Sim, E depois mentalmente.
Depois que você viu que você precisava realmente olhar para você, você se organizou e encaixou. Você se Sim, colocou como prioridade. Foi mais ou menos isso. sim, exatamente isso. E assim, são coisas que, por exemplo, se surge uma agenda de última hora no hospital, e é meu horário que eu planejo para almoçar e fazer meu treino, aqui esse horário aqui é ocupado, entendeu? Eu vou fazer e vou agendar para outro horário, vamos encaixar, porque vai dar certo, entendeu? Olha, isso que você trouxe é uma coisa muito importante, porque isso é como se fosse, assim, um sabotador muito comum na nossa vida, principalmente na vida da mulher. Uhum, Porque a mulher, ela sempre se doa incondicionalmente. Primeiro todo mundo, se sobrar tempo, se sobrar energia, aí eu penso em mim, mais ou menos isso. uhum, Filho, marido, casa, porque por mais que a gente tenha apoio, sempre todas as decisões domésticas caem em cima da gente. Por mais que você tenha ali uma pessoa que te ajude, mas enfim, você tem que ter muitas coisas você precisa estar presente. E a gente sempre vem com aquela desculpinha. Não tenho uhum, tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para uhum, fazer uma comida saudável. Eu não tenho uhum, tempo para ir lá cozinhar, uhum, eu vou lá no mercado e pego alguma coisa congelada e pronto, é o que dá. E isso acaba como se fosse assim, justificando. uhum. E quando você se prioriza, você consegue encaixar. Sim, A falta de tempo é simplesmente uma falta de organizar as prioridades. Quem é a prioridade na ordem do dia? Quem tá na fila do pão aí para ser a prioridade? sim, sim. E eu costumava até eu terminei meu mestrado esse ano, então, assim, toda essa loucura aí foi junto com o meu mestrado, que eu tinha esquecido de mencionar. E aí eu até postava, na época, eu falava assim: "Gente", postava lá os dias que eu ia treinar e falava: "Olha, eu trabalho, né, sou gestora, tenho casa, sou mãe, faço mestrado e eu tô aqui, qual que é a tua desculpa?" Tipo, porque Isso, isso. É isso que as pessoas precisam despertar. Perceber quando a gente está dando uma desculpinha pra gente, porque a gente tem essas desculpinhas. Com sim, certeza hoje você também tem, isso não sai da gente. Tem aquele uhum, momento que você tem que fazer as suas coisas, do dia a dia e também na hora de você se priorizar para um treino ou para você ir para a cozinha fazer uma comidinha saudável uhum, para você levar uhum, uma marmitinha para você não ficar comendo besteira na rua e tal. Mas vem aquele pensamento assim, ah, não dá tempo, né? O sabotador falando na nossa cabeça ali para nos convencer que nós somos realmente umas coitadas que a gente não tem tempo para nada. Então a gente exatamente. precisa cuidar disso e detectar quando acontece isso. Detectar, Uhum, não, essa voz aqui na minha cabeça, eu sei que se eu me organizar, eu sei que se eu preparar, por exemplo, as coisas hoje de noite para amanhã de manhã, para eu conseguir ter mais tempo, mais organização, eu vou conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, isso sim, é legal, você está postando isso, porque as pessoas, de repente, pensam assim: ah, se ela consegue, eu também consigo. O que ela tem diferente de mim que eu não vou conseguir? É só eu me organizar. E falando em organização, o que que mudou na tua vida, no teu dia a dia, depois que você descobriu? Então, falando dessa organização toda aí, uhum. o que que impactou na tua vida e que você mudou alguma coisa? Eu comecei a planejar mais a minha alimentação, para justamente não pedir iFood, então, assim, na verdade, toda a rotina alimentar da casa melhorou, a gente raramente hoje pede comida, sabe. Então eu comecei primeiro eu faço um cardápio, eu acompanho com o nutri e tudo, mas, assim, tem sempre uma opção ou outra ali, mas eu faço um cardápio para eu poder executar. E aí depende da minha agenda, eu executo tudo num dia ou eu vou organizo para ir executando de forma que não seja tão demorado, né. Então isso, e eu organizei os meus horários de treino, assim, dessa forma como eu te falei que é o meu horário de treino, né, então é isso, e ponto. E uma coisa que, assim, talvez seja a mais, transformadora de todas, eu aprendi a ver quando eu preciso descansar também, sabe. Ah, olha. Isso até hoje ainda é um exercício exercício que eu tenho que botar energia ali, sabe, pra descansar, né, porque a gente enrolar uma tarefa na outra e sair e falar assim: "Não, mas hoje é o dia de cozinhar e eu vou cozinhar e eu vou né, e eu vou" não dá, né, você também precisa olhar pra quando você tá exausta, né. E assim, acho que sair do piloto automático, né, que isso que eu falei agora é isso, você tem que se olhar e falar: "Olha, né, hoje realmente passei do limite, vamos lá, vamos amanhã dar uma relaxadinha", né. Mas isso sem afetar na minha rotina, saudável ali, os treinos e alimentação e tudo.
E é claro, né, isso, né, foi o que mais mudou e eu tô batendo muito nessa tecla, mas é claro que existem altos e baixos, né, eles existem. E eu quando tinha esses baixos, né, eu me afundava na comida, me afundava. E hoje isso não acontece mais, então acho que a maior vitória de todas, assim, foi achar tempo pra descansar e não me afundar na comida. Porque isso, até essa questão do descanso gera uma culpa. Uhum, Não gera uma culpa? sim. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer e eu tô descansando, ou eu tô parada aqui lendo um livro, ou eu tô aqui assistindo uma série com tanta coisa para fazer. Mas é importante entender que a gente não vai dar conta de tudo. A Uhum, mulher tem muito isso, ela tem muito essa culpa. Eu tenho que dar conta de tudo, porque se eu não der conta de tudo, os outros vão sofrer com isso, alguma coisa vai impactar em alguém. É sempre os outros, né? A mulher é sempre assim, é sempre os outros, sempre atender os outros, sempre fazer. E tem esse momento que você precisa parar. Eu tenho isso. Quando eu tô numa uma rotina assim, mais pesada, muito sequencial, assim, de coisas para fazer, eu consigo pegar isso que você falou. Eu consigo, assim, tipo, chegar numa sexta-feira e pensar assim: olha, sábado e domingo, este sábado e domingo eu não vou fazer nada. Porque eu tenho minha uhum, rotina de trabalho também no sábado e domingo. Tem coisas que eu faço no sábado e no domingo. E é importante você parar e, assim, tipo, eu quero ficar o dia inteiro de pijama hoje descansando, eu quero pegar uma pipoca, eu quero assistir uma série, eu quero ver coisas que eu não preciso pensar, ou eu quero ler um livro que tá parado, ou eu quero simplesmente botar um fone no ouvido e descansar, ficar escutando uma música, sem pensar em nada, sem tomar decisões dentro de casa ou uhum, providências. Então, isso uhum, também é importante, porque o lipedema, ele é uma doença inflamatória. uhum, E essa rotina exaustiva, sem descanso, também inflama, uhum, também exatamente. desgasta o nosso corpo. Uhum, Então, a mulher com lipedema, ela precisa ter um sono bom, ela precisa descansar, além da alimentação, além da água, o descanso também é muito importante, o descanso mental, o descanso uhum, físico, a atividade física que revigora o corpo. Isso que você trouxe é bem importante, porque hoje nós vivemos no piloto automático, como você disse, e a gente só executa, 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 e quando a gente ainda para, a gente se culpa. uhum, exatamente. E me conta agora, como foi para sua família e amigos? Eles te apoiaram ou alguém ficou, assim, te falando: "Ai, você agora tá muito chata para comer, agora você não quer comer as mesmas coisas que a gente. Ai, você tá exagerando". A família você falou que na sua casa melhorou, então provavelmente seu marido, viu que o que você estava trazendo de mudança estava legal, para os seus filhos, mas e o restante da família, dos amigos, como é que foi? Olha, eu confesso que, não era novidade eu fazer dieta, né. Então, assim, eles receberam bem, assim, apoiaram, assim, eu também não espero com que, por exemplo, eu vá numa confraternização de família ou de amigos e tenha tudo que eu como normalmente, sabe. Então, Sim. dependendo, eu levo alguma coisa para eu comer, ou eu como alguma exceção. Então, assim, eh eu levo com leveza, assim, se as pessoas falam: "Ai, você não come, mas por quê?". Aí eu juro que eu tento não explicar muito ali naquele momento. Se a pessoa vem com outro tipo de abordagem, eu acabo me abrindo. Mas assim: "Por que você não come isso?". Aí, às vezes eu só respondo assim: "Ah, eu inflamo". "Ah, mas você é celíaca? Ah, mas não sei o quê". Não, não, aí assim, as pessoas normalmente não entendem, e daí Não. fica difícil. Então assim, eu até falei hoje, eu falei: "Olha, pra mim, no momento, quanto menos eu explicar, tá melhor". Porque daí você fala assim: "Olha, não quero esse aqui, daqui a pouco", tá melhor, sabe. E assim, exemplo, aniversário de sei lá, da minha sobrinha, eu comi antes de ir, fui, chegou lá, eu socializei tudo, sabe, ninguém ficou questionando: "Nossa, você não tá comendo?". Não, tudo bem, perguntaram: "Você vai comer?". "Ah, não". Então eu tento levar, assim, quanto menos eu nestes momentos, sabe. Porque se a pessoa me pergunta de outra forma: "Olha, né, tô percebendo que você não tá comendo, né, o qual que é, o que que acontece?". Aí eu explico com calma, aí a pessoa entende, né. Agora aqui em casa, assim, para o meu marido acho que foi tão libertador quanto pra mim, assim, entender que Bom. existia alguma coisa, né, porque ele sofre junto comigo, essas variações de peso e essas frustrações e essas questões, assim, né, então tem que ter uma explicação, né. E até tem uma coisa, até tô fugindo aí, mas tem uma coisa interessante, assim que eu casei,
a gente foi pra lua de mel e eu voltei com um edema muito grande na perna. E a gente tentou investigar tudo, uma dor na perna, um edema em uma das pernas só. E aí, né, não era nada, tipo, fizemos Doppler, tudo não era nada. Então, assim, olha, desde aí, né, já era uma manifestação até, né, eu É, considero grave. é, E a é. gente, então, entendeu juntos, na verdade, o que acontecia. Bom, porque eu, às vezes, recebo relato das minhas clientes que o marido fica reclamando, não dá para te encostar, tudo dói, ai, você é fresca. E dependendo do grau de inflamação, a gente fica assim mesmo. Uhum, Depois que você vai desinflamando, que você vai fazendo exercício, comendo melhor, desinflamando no geral, porque não é só ali no local, é o corpo todo está inflamado. Ali que está uhum, o edema, digamos assim, mas é o corpo que está inflamado. Aí essas sensações vão diminuindo. Mas para quem não entende, realmente, se pega ali, se dá uma apertadinha, a pessoa já, fala, meu Deus, uhum, eu nem te apertei, não foi nem com força. Só que realmente ali é um tecido inflamado, aonde não chega oxigênio e acaba dando esses edemas, né, essa fragilidade capilar e dando aquele sangramento. Eu sempre uhum. pergunto isso, porque na família, nos amigos, às vezes assim, com o marido, o namorado, sempre tem esses estranhamentos, assim, quando a pessoa não entende o que Sim, é o lipedema. essa coisa de pegar, ele falava: "Mas não é possível que dói tanto". Mas aí depois do diagnóstico que eu expliquei, inclusive esta semana eu expliquei para o meu filho mais velho, porque ele estava brincando de Nerf, e eu nunca consegui tolerar a bala de Nerf, e eles dizem que é tranquilo, pra mim dói pra caramba. E aí Sim. eu fui explicar pra ele o porquê que em mim dói mais, e daí ele: "Ah, tá, mamãe, então eu não vou mais brincar de jogar Nerf em você". Ai, que amor. Isso Então é bem importante as pessoas entenderem que não é frescura. Que ainda para muitas pessoas, eles tratam isso como uma estética, simplesmente. E uhum, aí não entendem o porquê que dói tanto. Meu Deus, mas o que que tem aí que dói tanto? É uma gordura inflamatória, são fibras que tem ali, são nódulos que tem ali, tem toda a parte de falta de oxigênio realmente ali naquele tecido, as fibras, e então é todo um conjunto que é diferente da gordura normal. Então, uma gordinha, você pode apertar uma gordinha, uma mulher com lipedema, você já não pode apertar porque ela vai gritar. uhum. E me fala uma coisa, tem algum hábito, você já falou da alimentação, mas tem algum hábito, assim, que você viu, assim, que fez a diferença? Nossa, depois que eu fiz isso, realmente eu percebi que o resultado foi melhor, eu desinflamei mais, ou eu senti menos dor. Teve alguma coisa assim que você fez? Sim, porque como o desafio maior era fazer o gerenciamento do meu estresse, né, maior do que até a alimentação e atividade física, então, incorporar respirações, né, estimular o nervo vago foi algo, respirações conscientes, né, mindfulness, eh, foi algo que mudou muito, assim, porque eu conseguia desacelerar. E para mim era algo que eu achava que eu jamais ia conseguir fazer. Imagine parar 1 minuto e respirar, né. Olha. Então isso mudou e até, virou até meme lá na minha sala, né, que quando eu tô meio agitada o meu assistente já fala: "Respira". Então isso é algo que é pequeno, mas que muda muito mesmo, assim, se parar, ter uma consciência e fazer uma respiração consciente, fazer uma respiração diafragmática, né, faz com que você abaixe lá aquela adrenalina pra você: "Opa, espera, deixa eu pensar", porque senão você vai no piloto, né, no automático. Vai. Só na Então reação. só na reação, exatamente. Então isso é um diferencial grande. E você tem alguma rotina para fazer isso ou você faz somente quando você vê que você está muito tensa? Ou você, assim, não, eu tenho meu horário para fazer, eu faço regularmente, como é que é? É uma meta eu colocar um horário, tá, mas eu faço quando eu tô vendo que eu tô fugindo ali, sabe. Eu percebo a hora que eu tô começando a ficar muito reativa. Aí eu paro, às vezes eu Então não é respiro sempre, você percebe a mas é necessidade, é isso? quase que diariamente. Mas aí que é importante, é não deixar se afundar, é você percebeu, opa, o gatilho vai acontecer, vamos lá. Então, assim, às vezes eu vou no banheiro, faço umas 5 respirações, dependendo até na minha sala ali mesmo. Então isso mudou bastante, assim. E como que você, recomendaria, assim, para quem quer começar essa técnica? Que dica que você dá? Porque, assim,
aquela pessoa que fala, meu Deus, como você falou, ai meu Deus, 1 minuto. Hoje até escutei de uma pessoa falar assim, ai, não vem com meditação não, porque eu odeio, eu não consigo fazer meditação. Assim, Essa pessoa que tem lipedema e que não suporta meditação, como que ela faz? Você não está meditando, o teu é técnica respiratória, mas como que a pessoa pode fazer? Dá uma dica para quem quer começar. olha, a dica é tentar pelo menos se concentrar ali no ar entrando, saindo e contar, porque aí você vai se concentrar no Hum, número, tá. Então eu faço respiração quadrada, então eu puxo o ar em 4, eu sustento 4, eu solto em 4 e seguro 4 antes de puxar de novo. Então você começa a contar o 4 e aí você vai hum, entrando, junto com isso eu vou tentando perceber o meu corpo, tentando, sentir o ambiente, né. Então, assim, não é uma técnica, assim, só, mas eu vou tentando, fazer isso. Já fiz meditação guiada, para mim funciona, mas depois de eu fazer essa mais curta que eu fui conseguindo, assim. Então, acho que se concentrar só no número esvazia um pouco a cabeça. pelo que você falou, é você colocar a tua atenção no presente, Uhum, porque a gente tem o costume de estar fazendo uma coisa, pensando em outra, escutando lá, então dá muitas atenções ao mesmo tempo, e com isso, como eu tenho que contar e tenho que respirar, eu preciso ficar no momento presente, senão eu não uhum, consigo, eu me perco. Eu acho que é sim, isso que ajuda também, né. Então além de você estar sim. colocando oxigênio para dentro, que a gente Uhum. a gente respira muito curtinho, a gente Não. não para respirar Uhum, corretamente, uhum. digamos assim. E além disso, colocar a sua atenção, eu acho que é isso, né, que dá uma Sim, melhorada no corpo. mas no começo foi assim, ó, era prescrito lá, respiração e outra coisa, e eu sou aquela eu eu sou perfeccionista, né, então assim, se tá escrito lá tem que fazer, então, Hã. aí tinha também que eu tinha que pôr o pé na grama por 10 minutos. E daí eu falei: "Mas meu Deus gente, eu Isso é muito só bom, 10 isso é muito minutos, bom. Mais 10 minutos? Eu não tenho 10 o que que minutos. eu vou fazer em 10 minutos? Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o quê? Para o meu pé? 10 minutos?" Mas isso foi algo que foi mudando, assim, eu fui desacelerando aos pouquinhos. E isso é tão verdadeiro que muita gente não dá nada para você colocar o pé na grama. Mas não acontece de vez em quando, se você levar choque no carro, você levar choque Uhum, em alguma coisa, até nas pessoas, eu levei choque uma vez, uma amiga minha, não sei o uhum, que eu fui fazer, eu vi o raiozinho saindo de mim e dela, uhum, encostar nela. Gente, eu falei: "Eu vi o raiozinho". E isso é o quê? É muita eletricidade, que nós somos energia, e é muita eletricidade armazenada, porque, olha, a gente tá aqui, tem o computador, tem a luz, a gente tem uhum, muito aparelho em volta da gente. E o ato de você pisar na grama, ele faz realmente, né, ele dá uma condução nessa energia que acaba também relaxando, é muita energia acumulada. Por isso que uhum. pisar na areia, ir à praia, na água salgada, e a grama, e isso faz muito bem, isso dá uma relaxada. E é uma coisinha, assim, simples, de graça, que até quem mora em apartamento que tem um quadradinho de grama consegue fazer, mas é que é tão simples que a gente, assim, não dá valor, né. Uhum, exatamente. E você me disse: "Eu tive mais autoconhecimento". Isso foi uma coisa que você percebeu. Agora vamos pensar em ensinamento. O que que o lipedema ensinou para você? E a vida não é perfeita, assim, eu não tenho controle total dela, isso que eu quis dizer com perfeita, né, não adianta eu fazer todo um plano e querer seguir ele a qualquer custo, sem ouvir o meu corpo. Então, você não controla tudo. Acho que isso É verdade, muitas verdades foram ditas, hein. É, você não controla tudo. então tá Tanto que o tudo lipedema bem, vem e tá tudo bem, né. tá tudo bem. Às vezes você vai estar achando que tá fazendo tudo certo e vai inflamar, você vai falar: "Mas meu Deus, o que que eu fiz?" Não, você não fez. Né, vamos só entender como é que nós vamos resolver agora. É, tentar levar com mais leveza, Uhum, talvez, não se cobrar tanto, uhum, aceitar que de repente você vai às vezes acontecer de inflamar, de comer alguma coisa e não desistir, uhum, pensar: "Não, tudo bem, agora não deu muito certo, mas vamos caprichar amanhã". uhum, Não pensar assim: "Já que deu tudo errado, então agora que fique, agora eu não vou fazer mais nada". E isso uhum. é muito destrutivo. Sim, com certeza. Que É legal, legal. é algo, né, você não controla
tudo, né, mas você pode sim mudar várias coisas, né, para melhor, né, ou para pior, né. Então, assim, se você foi numa festa, por exemplo, tá chegando o Natal, né, a ceia de Natal é algo, né. Eu já tô pensando o que que eu vou fazer de saudável para amanhã, já tô pensando. Pois é, mas é o peru é saudável. Mas aí você pode ou escolher afundar e no outro dia não tá bem, Isso. ou, né, é uma escolha, né. E você não vai controlar a reação, mas você pode pensar em melhorar um pouco, né. Agora, pós-ceia de Natal, quem não vai estar com dor na perna? Só quem não fez a ceia, né. Mas É, eu tô mas você pensando. sabe que você escolheu o melhor pra você. Você fez, preparou e depois na hora você não se entupiu, né. Você comeu o que você teve vontade e no outro dia a vida segue, né, normal. Isso, verdade. E me diz uma coisa, se você pudesse voltar no tempo para conversar com a Regiane antes de ter o diagnóstico ou antes de ter as dores, de ter, eh, de estar sentindo o desconforto do lipedema, o que que você falaria para ela? Pra não cobrar tanto a estética e se olhar com leveza e não com chicote, sabe. Tentar ia falar pra ela que tá tudo bem e que ela podia fazer escolhas mais saudáveis, porque eu tive uma vida de excessos, assim, muitos excessos, né. Então, Sei e não bem. precisar desses excessos. E agora, já que a gente está aqui com uma fisioterapeuta, eu vou aproveitar. Por Qual é favor. a dica que você dá para nós? Depois você vai deixar o teu contato, teu Insta, teu telefone da tua clínica, do teu para alguém que quiser, contratar o teu serviço, enfim, você deixa aqui, depois a gente vai colocar aqui. Mas agora eu quero que você dê para nós uma dica, por exemplo, no final do dia, que você tá com a perna inchada, tá cansada, o que que você pode fazer para ter um conforto para dormir melhor? O que que a gente pode fazer? A melhor coisa depois de um dia assim, é colocar a perna pra cima e fazer o exercício com o pé pra cima e pé pra cima e pra baixo, assim, né, pra bombear, né. Isso pra poder fazer o retorno, né, ali do edema, é é muito bom. E assim, quem tiver oportunidade de fazer um escalda-pés ou algo assim para relaxar antes de deitar e colocar a perna para cima, também é ótimo. Você pode usar chás no escalda-pés para poder te aliviar também, chás anti-inflamatórios. E aí depois colocar a perninha lá para cima e dar-lhe movimento ali do tornozelo. Colocar sal também? Sal grosso, você Pode acha que pôr, ajuda? aham, pode pôr também, aham, pode pôr. Com sal, qual o chá que você recomenda para colocar ali na Eu no uso escaldapé? bastante camomila e funcho, com um pouquinho de sal, Podia mas bem tomar um pouco. chazinho também, né, colocar o pé no ali, e Uhum. tomando um chazinho, bota uma musiquinha do lado, e aí depois bota a perna para cima e Uhum. faz esse exercício. Isso. Uhum. Que bom, olha aí gente, já dá Isso. para anotar, deixar Uhum. anotadinho aí e fazer o momento relax. Aí já Uhum. faz o chazinho, liga uma musiquinha, põe uma vela do lado, ó, momento relax que a gente tem que falar. A Regiane falou muito disso hoje, de se priorizar, de encontrar o momento, encaixar a gente para se cuidar. E aí depois deixa a perna para cima para poder dormir com menos edema, pelo menos, ou às vezes Isso, até dormir sim. melhor. Sim, sim. E conta para nós agora, qual é o teu sonho? O que que você espera daqui para frente? Com tudo isso maravilhoso que você contou para nós, suas expectativas, o que que você espera? Eu espero me manter assim, com saúde mental e, assim, bem com disposição, né, porque eu não tinha, né, era uma fadiga só. Sim. E o que eu possa manter como eu estou, tá bem. Regiane, olha, a hora passou voando, parece que a gente começou a conversar agora, de tão gostoso que foi, você trouxe muitos insights ótimos pra gente, que todas nós precisamos realmente se cuidar, se priorizar, trouxe uma dica muito boa pra gente, que agora eu não sabia dessa questão do escalda-pés, desse momento Uhum, relax, que a gente tanto merece depois de um dia aí de correria. E eu uhum, quero te agradecer, porque foi uma história linda e com certeza muitas pessoas vão pegar aí as suas dicas, a sua determinação, a sua organização, para começar já amanhã, gente. Ó, se a Regiane consegue, a gente também consegue. Então, hoje, você acabou de ouvir, de ver esse vídeo, já pega seu caderninho e já vê como que você vai se organizar para você ter o sim, seu tempo. Ter um tempo porque para você, para cozinhar a tua comidinha saudável, para se cuidar, para ir para academia. Com certeza você vai encontrar um tempo aí para fazer isso.
Que não precisa esperar segunda-feira, o ano que vem, não. Não começa a fazer promessa agora para o ano que vem, começa já. Ó, acabou de assistir esse vídeo, já começa amanhã. Já se organiza hoje, acabou, desligou o vídeo, já começa a fazer. Não começa, vai dizer assim, tá bom, ó, Regiane, vou começar só em janeiro. Não, começa já. Começa uma coisinha por vez, né, porque tudo é muito pra você Isso. alcançar. É, verdade. É isso também, né, essa ansiedade. E aí, quando a gente quer tudo perfeito, tem aquela frase, né, o feito é melhor do que o perfeito. Eu acho que é isso. E é muito melhor você começar devagarinho, se organizando, organizando sua bolsa, organizando sua roupa para amanhã, organizando o seu, como que você vai encaixar aí a academia, o exercício, vou fazer em casa, vou fazer na academia, alguma coisa. Eu sempre penso assim, um é melhor que zero. Se eu não tenho tempo para me deslocar até a academia, ou não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu vou fazer um exercício em casa. Eu vou pegar 2 garrafinhas de água, vou colocar areia dentro, vou ligar o YouTube, pego um vídeo de graça ali e faço, né? Pelo menos um é melhor que zero, melhor do que você não começar nunca a fazer nada. É bem importante a gente dar pelo menos o primeiro passo, depois a gente vai acostumando e vai melhorando. Primeiro começa, depois melhora. É Isso. 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 Regiane, olha, eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, por você vir aqui, contar a sua história linda para inspirar outras mulheres. Muito obrigada. Imagina. E você que está Obrigada. aí assistindo, se inscreva no canal, divulgue o canal com outras mulheres que têm lipedema, divulgue com a família, com os amigos, porque quanto mais pessoas entender o que é o lipedema, que não é frescura, que a gente não tá de dói-dói, que não é uma modinha, que realmente, quanto mais apoio a gente tiver, mais pessoas compreendendo, vai ser melhor para todos nós. Regiane, olha, um beijo, Beijo, muito fica com obrigada. Deus. Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Um beijo, gente. Se inscreve para assistir o próximo vídeo.